Olá, eu sou a Paity e esse é o podcast Espaços que Inspiram, um espaço de conversa com líderes que têm transformado as organizações. Hoje temos o prazer de receber a Cíntia Lee Matuzal, uma das principais referências brasileiras em visual merchandising e retail design. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Paity, pessoal da NUC. Fiquei muito feliz com esse convite. Obrigada, Ana, também. A Cíntia atua no varejo desde os anos 2000 e construiu uma carreira super sólida. Ela é mestre em comunicação e semiótica e na área acadêmica a Cíntia é professora nos cursos de pós-graduação e extensão do IED, ESPM, FAAP e FIA. É também autora do livro Estratégias Projetuais em Retail Design, Store e Visual Merchandising. Vamos começar explicando um pouquinho o que é Visual Merchandising. Muito bem, é um nome enorme, né? E também é um nome muitas vezes difícil, né, para nós brasileiros falarmos. E aí a gente também chama de VM. O Visual Merchandising, pessoal, é uma área, ela não é nova, né? Como a própria Paity disse, desde os anos 2000 eu atuo dentro deste segmento. Mas como o varejo ficou muito profissionalizado e especializado, o VM acabou tendo seu protagonismo também dentro de toda uma rede, né, de estratégias e departamentos que o varejo trabalha. E o Visual Merchandising, ele vai trabalhar muito sobre técnicas de exposição de produto, né? Então, assim, como é que eu trabalho muito bem esse produto dentro do ponto de venda? Eu não vou lá mais colocar de qualquer forma. Eu não preciso lotar a minha loja com produto para que ele venda, mas eu preciso saber organizar, né? Então, assim, são várias situações, setorização, eu preciso pensar que tipo de produto, qual é o meu público. Uma coisa é eu vender um tênis de R$300. A outra é vender um tênis de R$2.500, né? Então, como que é esse VM? Como que é o design dessa loja? Quem é esse público? Como que eu posso envolvê-lo e tornar esse produto atrativo? VM também vai trabalhar com os 5 sentidos, né? Então, a gente vai falar, acho que mais para frente detalhadamente, mas eu preciso acionar os valores da marca pela música, pela trilha sonora, pela fragrância, pela temperatura do ar-condicionado. Então, assim, são várias estratégias. E também as visuais. Não adianta eu entrar numa loja e não encontrar meu produto. Então, o VM, basicamente, ele vai trabalhar com essa parte de exposição, né, de produtos, e tem várias formas. Cíntia, a sua trajetória no varejo, ela vem desde os anos 2000 e passa por consultoria, docência e pesquisa acadêmica. O que te levou a escolher o varejo, especificamente o VM, como campo de atuação? Essa pergunta é muito boa, Ana, porque eu trabalhava num escritório aqui nos Jardins, e um amigo, ele mudou e foi para um escritório no Brás. E ele falou assim, Cíntia, tem vaga aqui, né? Eu falei assim, eu topo, eu vou. E eu não sabia direito o que era, mas ele falou, olha, o arquiteto trabalha com lojas. Falei, vamos embora. E lá, trabalhando, ele atendia muito o mercado popular. E ele fazia aquelas lojas grandes, né, como o Lojão do Brás, Scala, Torra Torra. E aí eu achei interessante, porque assim, ele fazia muita pesquisa e ele levava os arquitetos. Então, assim, para mim era novo. Como é que é o layout dessa loja? Qual é o produto? Quem é o perfil desse consumidor? Que praça que fica? É uma loja de rua, de shopping, né? Essa rua é popular, essa rua é mais elitizada. E aí comecei a entrar dentro do marketing, né? Porque isso são características do marketing. Comportamento de consumo, a mãe está indo com o filho, a mãe está indo sozinha, é um homem que está indo comprar. E aí eu falei, puxa, isso é muito legal. E isso impactava no projeto. E a gente, com a nossa formação de arquiteto, a gente não tem muito isso, ou pelo menos isso não é tão definido, né? Quer dizer, na nossa formação, né? Muito específico da área. Exato. Claro que quem vai fazer design de hotéis vai também pensar sobre essa forma, resort, enfim. Mas na área de varejo isso foi tudo muito novo. E isso me encantou, porque era novo. Fora que também foi uma área que eu fiquei completamente apaixonada, porque eu queria trabalhar na moda. Só que
Na minha época não tinha faculdade de moda. Então, foi uma forma que eu entendi que eu podia associar isso com a parte da arquitetura. Então, assim, foi incrível. Um casamento perfeito. A Cíntia também é autora do livro Estratégias Projetuais em Retail Design, Store e Visual Merchandising. Cíntia, no seu livro, você traz uma leitura muito clara do espaço como um sistema de comunicação, onde a marca e a mensagem têm um discurso não verbal na loja. Por que é importante entender a loja como linguagem e não só como layout ou estética? Então, isso é uma coisa muito interessante que eu acho que nós, arquitetos, né, a gente tem, através dos projetos que a gente desenvolve, inclusive dos projetos residenciais, corporativos, uma mensagem. Porque a gente tem que traduzir esse espaço para o nosso cliente, né? Conforme o perfil, o lifestyle dele para esse projeto. E isso nada mais é do que uma comunicação. Então, assim, quando eu vou pensar num design de uma casa de praia, é diferente de um apartamento na cidade. Então, a materialidade, os espaços, os ambientes, tudo eu tenho que pensar para comunicar. Então, na loja também. E talvez seja até mais percebível, porque às vezes você vai ter que fazer o projeto de uma loja, de uma marca. Por exemplo, uma Havaianas. Você vai traduzir os aspectos da Havaianas, que é aquele chinelo, é a cara do Brasil, né? Muitas vezes, não necessariamente, mas está muito atrelado à praia. Então, como que eu vou criar um design de loja que traduza todos esses elementos? Então, eu tenho que, através da materialidade, das formas, da cor da parede, do tipo de piso que pode lembrar areia, né? Então, eu vou usar aquele material. Causar uma sensação. Exato. Então, tem também a questão da tatilidade, da cor, da iluminação. Eu posso, às vezes, usar uma iluminação que lembre dia de sol, né? Então, a biofilia. Isso tudo a gente chama de elementos de discurso que eu estou traduzindo os aspectos da marca e estou tangibilizando em formato de projeto. Então, eu posso criar uma loja, às vezes, mais tecnológica ou esportiva, como uma Nike, uma Adidas, ou uma loja, às vezes, mais sofisticada, ou uma loja infantil. Eu tenho que traduzir para as crianças esse universo. E você também vai estar falando com o pai da criança. Então, às vezes, você vai usar uma loja muito mais colorida, né? Com muito mais formas infantis. Então, por isso que eu fui fazer o mestrado em comunicação e semiótica. Porque a semiótica, ela é uma comunicação, verbal ou não verbal, e ela vai trabalhar com símbolos, com signos. Então, da mesma forma que eu produzo isso, eu também preciso aprender a ler. Por isso que eu também faço muita pesquisa, para entender todos esses aspectos. Você dedica um capítulo inteiro também ao conceito de atmosfera. Afinal, o que seria a atmosfera no conceito do varejo e por que ela se tornou tão estratégica? Então, a parte da atmosfera, dentro do varejo, ela é muito discutida, né? Ela é muito estudada, e a atmosfera ela se divide em alguns fatores, como fatores de design, fatores ambientais e fatores sociais. Então, assim, é um pouco do que eu falei na primeira pergunta. Como que eu posso transmitir uma atmosfera de uma loja, de repente, estilo country, de uma marca X, dentro do contexto de um monte de loja de shopping? Então, qual é a identidade que eu vou trabalhar dessa marca para transmitir para esse meu cliente? Ou mesmo, por exemplo, artigos esportivos. Quando você olha essas marcas de artigos esportivos, cada uma tem uma cara. A Adidas não é a mesma coisa que a Nike, que não é a mesma coisa que a Olímpicos, que não é a mesma coisa que uma Converse ou uma New Balance. Então, cada uma trabalha muito bem a sua identidade, sabe o público, a persona, o estilo, e a gente precisa entender. Então, assim, uma coisa que eu vejo que é um pouco difícil para o arquiteto, porque isso não faz parte da nossa formação, é identificar quem é a persona, quem é o perfil público, né, do nosso público. E isso está muito em publicidade, em marketing, eles trabalham muito bem isso. Então, para mim, isso foi um novo mundo, entender, porque o meu projeto precisa falar para essa pessoa. Já aconteceu várias vezes de aparecer uma marca e falar, eu quero um projeto de loja. Aí eu vendo X produto.
Eu falei, tá, quem é o seu público? A pessoa não sabe. Se ele não sabe quem é o público dele, eu não consigo fazer a loja. Porque vamos supor que ele é um cara que tem uma rede de lojas, né? Sei lá, ele tem 100 lojas de coxinha que fica do lado do terminal de ônibus. Só que ele é uma pessoa do público A. Eu não vou fazer a loja para ele. Eu vou fazer a loja para o público dele. Então, por mais que ele fale, eu quero que ela seja linda, a linda para o público dele. Então, isso me norteia muito. Tipo de materiais, eu não posso colocar, às vezes, materiais muito top. Ô, Cíntia, mas então tem muita colaboração, alinhamento com a estratégia de marketing do cliente, né? Ele precisa ter mapeado a persona. Nos teus projetos, você atua em parceria com o marketing da empresa ou com um profissional de marketing? Como que você atua para que você tenha os insumos para poder desenvolver o projeto de loja? Boa pergunta, Paty. Então, quando eu atendo uma empresa grande, você tem isso. Por exemplo, eu participei de um projeto da Peugeot, uns anos atrás. Eles tinham todas as estratégias, toda a parte do marketing e do branding. E aí, a partir dessas informações, eu consegui entender qual era o novo posicionamento. Porque as marcas, pessoal, dentro do varejo, volta e meia ela precisa de um reposicionamento. Isso é ruim? Não. A marca está perdida? Nem sempre. Mas ela precisa atualizar a fala dela, a relevância dela. Sabe quando vocês entram numa loja que ela está mega antiga? E aí você fala, gente, não mudou até hoje. Não causa nenhuma sensação, né? A lembrança vem daquilo que é memorável. E de quanto em quanto tempo você acha que a marca deveria revisitar o conceito de loja? Olha, primeiro que ela tem que estar atenta o tempo todo. Não é só porque, por exemplo, eu me canso de ir no mesmo supermercado e há 10 anos o cara não mexe. Mas tem gerações novas. Então, uma geração nova que ela não se identifica, essa marca está perdendo contato. Então, a marca também envelhece. E ela precisa se reposicionar. Né? Então, isso é super importante para eu trazer e dizer que eu estou acompanhando o que está acontecendo. O produto não muda. Por exemplo, os carros não mudam o tempo todo o design, oferecem mais conforto, coisa que não tinha antes. Celular também. Né? A cada tempo vem uma com novidades novas, porque a gente também está precisando. Antigamente o celular não tinha IA, hoje ele tem dentro dos programas. Então você imagina, né, essa galerinha nova de 15 até 20 anos que está totalmente imersa nisso, se o celular não tem esse tipo de coisa? É aplicar relevância, né, para novos públicos, né, se estender para outras gerações. Exato. Então a loja, Paty, respondendo, ela precisa estar atenta, porque, sei lá, de repente, depois de 3 anos, ela precisa fazer um outro projeto, porque chegou uma concorrência nova. Ou, até 5 anos ela aguenta. Né? Então, assim, vocês estão vendo, no Brasil está entrando H&M, Bershka do grupo Inditex da Zara, uma marca mais jovem. A H&M é uma marca sueca. Todo o varejo do Magazine no Brasil está se reposicionando. Porque se ele fica com a loja antiga e não mostra que também está... O público, né, desse perfil vai para essas. E aí você começa a perder área, perder venda, perder relevância. Então é uma briga o tempo todo. E qual é, Cíntia, o papel da tecnologia hoje no varejo, no ponto de venda físico? Então, a tecnologia ela é aplicada de várias formas. Eu tenho desde aquela leitura, né, do código de barras, mudança de preço em gôndola, né, digital, que é mais rápida, é cara, mas existe em alguns supermercados, é muito mais fácil. Posso ter a tecnologia que, por exemplo, se você tem uma tela na frente, você quer experimentar uma jaqueta, e aí a jaqueta na tela aparece em você. Né? Então, você tem esse tipo de coisa. Pode ir no provador também. Você pode também, por exemplo, pegar algumas peças, bipar lá no painel, isso tem na Zara. A Zara fala, você está entrando com 3 peças, no tamanho tal, na cor tal, no modelo tal. O seu provador é tal. Aí você entra no provador, experimenta. E aí você pode também pagar no self-checkout, porque você não precisa ficar na fila esperando a menina te atender.
se você souber mexer. Se não, você vai no tradicional. Então, essa é uma tendência forte que todas as lojas estão aplicando hoje em dia, né? exato. Então, eu tenho tecnologias em vários formatos. Eu tenho desde aquela do entretenimento, que é para brincar e, deixa eu ver como é que eu fico com tal roupa, com tal tênis. Ou, tipo, tem tal produto, né? Eu visitei agora a loja nova da Natura, que eu achei incrível. E tem um leitor num tablet que ele faz a leitura do seu rosto e fala, olha, você está com tantos %. É assim, é uma tecnologia bem verdadeira. Mas ela fala, olha, ruga, flacidez, blá, blá, blá. Mas, qual é o seu tratamento? Você vai fazer tratamento tal. De manhã com esse daqui, faz a limpeza, depois isso, aquilo. Ou seja, o que é bacana? Não parece que é um vendedor tentando te empurrar nada. Você fala, puxa, de fato. E aí você seleciona os produtos. Tem também, por exemplo, nessa mesma loja, uma bancada bem bonita com umas plantas e tem alguns produtos. Quando você passa, tem um sensor. À medida que você chega perto, o sensor aciona o som de passarinho. Aí você fala, bem sutil. Aí você fala, olha que legal. E aí é uma das formas que eu vejo, porque a tecnologia é fria, né? Geralmente. Ela é fria. Mas ficou poético. Você entendeu? Então ficou muito legal. E deve ser, um setor que vem sendo transformado todos os dias pela tecnologia, né? Porque tem o e-commerce, né? Como que você tem algum estudo que diga se o papel do e-commerce na pesquisa e a tomada de decisão na loja? Como que a loja e o e-commerce têm se relacionado hoje em dia? O e-commerce, ele é importante, né? Porque, assim, tem muitos produtos que, às vezes, você não precisa ficar experimentando, que eu acho muito difícil. Roupa, eu gosto de ir na loja experimentar, né? Ou por causa da modelagem, ou toque do tecido, ou porque, assim, eu não sei se vai ficar bom no meu corpo. Mas, por exemplo, de repente, você precisa comprar, sei lá, refrigerante, bebida, né? E alguns produtos de limpeza. Você não precisa ficar escolhendo. Você já sabe o que você compra. Então, isso é muito prático. Por exemplo, uma coisa boa é que a gente mora em São Paulo, né? Então a gente tem tudo aqui. Mas assim, eu vejo muito, tanto amigos quanto alunos falando que, Cíntia, eu moro numa cidade no interior de tal estado e não tem tal marca. Então eu compro pelo e-commerce. Então o e-commerce é bom porque ele é democrático e ele atende a necessidade dessas pessoas que não têm acesso às marcas que a gente tem aqui. Né? O e-commerce ele também se desenvolveu e cresceu muito durante a pandemia, né? E hoje, nesse mundo pós-pandêmico, como é que a gente traz de volta as pessoas para experimentar a loja, para vivenciar, né? Ter aquela experiência. Então, acho que o VM também faz muito parte disso, para poder trazer o público de volta. As pessoas ficaram com mais preguiça de sair para ir para uma loja. Então, hoje, claro, é importante eu ter a loja, porque assim, eu conversei muito com várias pessoas de segmentos na época da pandemia, e um amigo que trabalha bem dentro dessa área falou, Cíntia, tem um cliente que ele tem muitas lojas físicas e também tem um e-commerce forte. Só que ele falou, tal loja sempre está no negativo e não performa bem, vou fechar. E aí ele começou a fechar algumas lojas dele que estavam no negativo. E impactou no e-commerce. Por quê? A pessoa que passa por esse local falou, não tem mais tal loja, ela acaba esquecendo. Então, são 2 formatos, 2 canais que a gente fala que é importante para uma marca manter, se ela tiver possibilidade. Tanto o e-commerce quanto a loja física. Porque uma retroalimenta a outra. É o omnichannel. É tentar impactar o consumidor no físico, no digital, Então, a gente poderia dizer que o papel da loja é principalmente, dentro desse contexto, também proporcionar experiência, porque acho que diferente do digital é onde o cliente experimenta uma experiência de loja. Tá correto isso? Sim, sim. Me conta um pouco para você o que é uma experiência de loja. Assim, tem uma jornada mapeada da experiência do cliente na loja? Alguma coisa que para você seja um benchmarking, assim? Então, na verdade, você tem vários tipos de formato, né? Em varejo, a gente fala muito sobre grande, média e pequena superfície.
Então, pequena superfície são lojas até, sei lá, 180 metros quadrados, até 200 metros. De 200 até uns 800 e pouco é média superfície. E a partir de 1.500 é grande superfície. No varejo, claro que em outras áreas também, quanto maior o projeto, mais complexo. E assim, a minha jornada numa loja de 100 metros quadrados, de 50 metros quadrados, é meio óbvio. Você entrou, a loja é pequena, eu vejo meu produto e beleza. E não significa que a loja seja ruim, porque às vezes é uma boutique. Às vezes é uma boutique de luxo, mas ela é pequena. Por exemplo, uma Chanel de beleza e maquiagem, ela é pequena. Então assim, tá numa pequena superfície, mas eu consigo ver toda ela e visitar. Quando eu começo a ter lojas a partir de 1.500 metros quadrados, 3.000, 6.000 metros quadrados, que às vezes é um home center, né? Ou um atacadão, eu preciso ter uma jornada, porque senão o cliente se perde. Então, às vezes, não é nem uma jornada de experiência, mas assim, se eu não criar corredor ou... Um direcionamento. Exato. Toque-estoque, né? É uma loja grande. Se eu não criar aquele trajeto, a pessoa se perde. E Cíntia, nesse contexto, a gente viu algumas lojas que te obrigam a transitar toda a loja. Qual que é a tua posição em relação a isso? Isso é legal, porque o cliente visita a loja toda? Isso é um incômodo do ponto de vista do cliente? Você tem alguma opinião sobre isso? Então, na verdade, a gente tem assim, sim, a gente tem muitos clientes que ficam irritados, né? Às vezes eu também, falo, puxa, eu tenho que dar a volta inteira. Mas ela tem alguma estratégia, porque, por exemplo, uma pessoa que vai para uma loja grande como essa, ela tem um objetivo de repente, comprar os móveis da casa. Você não vai toda hora comprar móvel de casa. Diferente de, por exemplo, o pão francês, que precisa de todo dia, que a gente chama de produto commodity. É o produto destino. Todo dia eu vou comprar. E eu não preciso ficar pensando em qual pão francês, o tamanho, a gramatura. Claro que você vai ter a sua padaria. Mas assim... Às vezes você está no trabalho, foi numa região longe da tua casa, mas você precisa levar o pão francês, você não vai ficar escolhendo qual padaria que você vai comprar. A que aparecer no seu caminho, você compra. Diferente de um móvel, ou de um carro, ou de uma casa. Então, você também tem momentos e processos de compra. Quanto maior o investimento, mais tempo você vai ter para avaliar e para pensar em como você vai ver tudo isso daí. Isso interfere no tempo de permanência, né? Então, também depende muito do perfil de venda, né, da loja, do nicho que ela se enquadra e quanto tempo ela quer que o cliente permaneça, né? Então, ela vai proporcionar experiências em função desse tempo de permanência também. Uhum. É super importante, Ana, o que você falou. Tanto é que muitas marcas procuram fazer e aplicar o máximo de técnicas para que ele fique mais tempo, até para assim, ele de fato conseguir ver tudo. Às vezes você entra numa loja e depois de uma semana você vai de novo e fala assim, nossa, chegou novidade. Eu já trabalhei muito no varejo, né? Quando eu estava na Lelise, a gente sempre estava em loja. E muitas vezes nem tinha tanta novidade, mas só o fato da gente organizar a loja de uma outra forma e o cliente ir, ele consegue enxergar. E ele fala, eu não tinha visto isso. Né? Então, por isso que o VM é importante, porque eu dou esse ciclo no produto, eu destaco uma coisa ou outra e valorizo. Então, o tempo de permanência também, por exemplo, por que é tão importante a trilha sonora? Porque às vezes você já gosta da marca, você já gosta da música, a música faz com que você tem uma distorção do tempo. Não aconteceu com vocês? Gente, eu ia ficar só 15 minutos, eu fiquei meia hora. Estava esperando uma pessoa, era só 15 minutos e já deu meia hora. Então, isso também aumenta a possibilidade, porque também é agradável. Como o marketing olfativo também, né? Que é uma tendência das lojas terem o seu perfume, né? O seu cheiro específico, que você reconhece, independente de estar na loja. Só que tem outro lado. Se você não gosta da música nem da fragrância, você nem entra. Pode repelir Total. O cliente. Uhum. Mas por que o pessoal usa muito essas outras estratégias sensoriais, né? Porque a gente está numa competição tão grande de marcas e produtos como nunca antes. Se você parar para pensar 20 anos atrás, não era tanto assim. Então, as marcas precisam passar a mensagem em nós, não só no visual, mas no olfato, na audição, no tato, para guardar alguma lembrança em nós. Porque muitas vezes você fala assim, gente, eu fui numa loja hoje tão legal, eu vi
um tênis, ou sei lá, eu vi um batom, mas não lembro que marca que é. Isso é um problema. Então a marca precisa falar com a gente através dos 5 sentidos para tentar registrar alguma memória, alguma lembrança ou até uma memória efetiva. Eu amo ir naquela loja. Acho que aí vem essa estratégia das grandes marcas, Louis Vuitton, Gucci, que abriram cafés, né? Outro dia eu vi no aeroporto um café da Louis Vuitton. Estão se reinventando, né? Isso interfere no layout, na arquitetura também das lojas, né? Proporcionar espaços, né? Espaços de experiência para além da compra, porque você está consumindo um café e tem uma ligação, começa a ter uma ligação muito mais emocional também com a marca, né? Ou lojas de esporte que incluem academia, um espaço de experimentação, né? Daquilo que eles estão vendendo. Isso mesmo. É assim, olha, a gente chama de terceiro lugar. Então, o que é o terceiro lugar? Tirando a sua casa e o seu trabalho, o terceiro lugar pode ser a loja, o hotel, o parque. Então, muitas vezes a marca ela falou assim que o cliente, às vezes, ele também não vai toda hora para comprar, né, um produto. Mas ela quer ampliar essa experiência e ele vivenciar um outro lado da marca. Por isso que a gente tem, por exemplo, a Granado abriu sorveteria. A Havana abriu sorveteria. A Louis Vuitton abriu uma loja que eu acabei de visitar em Milão no ano passado, enorme, que ela tem restaurante, café e no último andar ela tem os produtos casa, que é a única loja que tem isso. Fora todas as roupas, aquela coisa toda que vocês conhecem. Então, o cliente sai da compra e vai para o café, ou às vezes ele só vai para o café. Ele nem vai para a loja, mas ele está na marca. E ele também quer ampliar, porque assim, muitas pessoas não têm acesso aos produtos, mas pode tomar um café e comer um docinho, né? Então assim, Prada tem, Gucci tem, Chanel tem. Isso é interessante. As marcas estão fazendo o dela. Não é eu tenho um espaço e eu chamo um outro café para ficar dentro do meu local, porque isso também tinha, né? Bem forte. É uma forma também de experimentar a marca, né? Sem necessariamente comprar, sem usufruir do produto. Mas você está vivendo, né? Respirando aquele momento que a marca quer passar. Exato, isso mesmo. Não, e é bem bonitinho, porque você compra o doce, tem o logo da marca, o café tem o logo. Então, é uma forma de vivenciar a marca mesmo que você não possa comprar um produto da marca, mas você se sente parte ali, né? Sim. Cíntia, e o visual merchandising, ele entra um pouco na estratégia de venda casada? Então, por exemplo, eu lembro muito dos cases clássicos, assim, do pai que vai no posto de gasolina comprar fralda e do lado tem a cerveja, porque é um comportamento natural que ele, se do lado tiver cerveja, ele já vai pegar a cerveja. O visual merchandising entra um pouco ou isso vem também da estratégia de marketing? Paty, isso é muito legal porque, assim, um tempo atrás as marcas eram muito assim, camiseta, shorts, tênis, né? Com a possibilidade que a internet nos trouxe de ter muita informação e ter um excesso de informação, a loja, claro que a loja vai ter um local que só tem camiseta e tudo mais, mas assim, o que eu preciso fazer com o VM? É a produção dos produtos. Então eu vou montar um look, que a gente chama. A camiseta com a jaqueta, com a calça, com o sapato e com a bolsa. Por quê? Quando eu olho, é mais fácil. Você imagina um quebra-cabeça. Você não consegue entender. Eu falei, que desenho vai formar? E às vezes a loja é um quebra-cabeça porque tem um monte de produto ali. Quando eu crio a produção, eu já estou falando ali uma frase inteira. Roupa do final de semana, roupa de trabalho. E muita gente, primeiro que se perde no excesso de opções, ou não sabe se vestir. Como que eu combino? Quando você tem várias vezes, tudo que está aqui nesse manequim eu quero levar. Ou tudo que está nessa mesa aqui, né, com garrafa, taça, negocinho de gelo, tudo que está aqui, eu cansei de ver, tá? Tudo que está aqui eu quero comprar que está nessa bandeja exato para colocar no meu apartamento. Porque eu não sei como é que monta, mas eu gostei daqui. Então, na Lelisa acontecia muito isso, na parte da casa. Eles viam, principalmente os homens, tudo que está aqui eu quero comprar, do jeito que está aqui, porque eu não sei fazer. Ou tudo que está nessa roupa. Então, isso é muito bom. Essa coordenação, né, é muito boa. E também tem as collabs.
que daí não é só necessariamente a parte do VM, mas é o marketing. Muitas vezes eu tenho esse público do tênis, que essa marca já tem um público enorme, que vai juntar com essa marca do carro, que também tem um público enorme. Quando eu uno e dá um match bacana, as duas marcas ganham. Então eu tenho um crescimento bacana, e às vezes o pessoal olha e fala, puxa, esse tênis tem tudo a ver com esse carro. Ou esse chiclete tem tudo a ver com esse produto escolar. Então isso é muito bom e dá uma cara nova. E a Cíntia, quando ela entra numa loja, quais são os 3 erros que você vê com mais frequência e que você, quando entra na loja, já detecta? Nossa, são várias coisas. Eu procuro, às vezes, até me desligar um pouco da Cíntia técnica, né? E ir mais como Cíntia consumidora. Mas é muito legal porque quando eu estou na parte técnica, eu observo algumas coisas. E quando eu dou uma desligada e vou como consumidora, eu percebo outras. E isso é muito rico. É difícil fazer esse desligamento. Eu levei muito tempo para entender e desfazer disso, mas ele é muito rico. Muitas vezes, Paty, ou a loja está mal iluminada, ou não tem o produto que eu quero. Sabe assim, sabe na hora que chega na grade? Então o seu número não tem. Então isso já não é legal. Muitas vezes é o atendimento. Né? Ou, às vezes, o positivo é o atendimento. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas, assim, já aconteceu de ir em loja. A pessoa foi tão bacana, a vendedora, que falou, não, eu vou comprar alguma coisa para deixar uma comissão para ela. Porque, assim, eu não ia comprar nada, mas a pessoa foi muito fofa, né? Então, é tanta coisa que acontece dentro do ambiente de varejo, mas eu vejo muitas vezes a exposição dos produtos erradas. Eu falo muito para os meus alunos, não pensem que só porque está num shopping legal, a loja tem uma marca legal, que o VM está bacana. Às vezes está péssimo. Isso é uma falha, talvez, né? Um gap na formação, né? Você, como professora, né, pode falar, né, com mais propriedade, porque eu acredito, assim, também parte dessas sensações que a loja quer, né, nos proporcionar, eu acredito que você poder projetar de uma maneira que proporciona a leitura correta, né, da sua marca, aquilo que você quer vender, valorizar o seu ícone. Então, tem que ter uma intenção. Um dos principais defeitos, assim, não diria defeito, mas talvez uma falha de comunicação que eu percebo é a iluminação, o excesso de iluminação. Eu acho que, além de poluir, né, o teto de uma loja, deixa, né, desconfortável, o seu tempo de permanência também né, acaba interferindo na sua experiência, né, na loja. Você tem que, por isso mesmo, eu tenho que entender qual é o tipo, o que a marca está querendo passar, para eu também acertar essa iluminação. E eu acho que muito da iluminação, eu acho que é importante a penumbra, a sombra. Né? Porque às vezes eu quero destacar um produto, mas a loja está inteira iluminada, eu não vou destacar nada. Então isso também é importante. Acho que um erro também que, pelo menos a mim, incomoda muito é quando tem muito produto exposto. Né? Eu acho que daí gera uma confusão. Exato. Eu Você me incomodo um na pouco sua intenção. Quando tem demais, assim, né? Acho que gera uma preguiça meio que repele, né? E eu imagino também que, obviamente, a persona impacta porque o homem é um perfil de compra muito mais objetiva que a mulher e a criança, enfim, tem perfis diferentes. E no dia a dia, Cíntia, quem é o responsável por manter essa loja organizada? Você faz a mentoria pontual? Como que funciona um projeto típico de visual merchandising? Então, olha, quando você tem uma empresa grande que tem um departamento de VM, eles têm uma equipe, né? Às vezes eu presto serviço, inclusive, para empresas grandes que têm uma equipe de VM. Então, isso é muito bacana. Às vezes, para atualizar, levar um pouco de tendência e fazer alguns ajustes finos, né, dentro da proposta deles. Existem muitas empresas que não têm, não acham que isso é importante. Só que, assim, dentro do varejo, a concorrência é tão grande, gente, que eu preciso minimamente ter uma loja muito bem apresentada. Porque às vezes assim, o produto já está meio fora. Então eu tenho que tirar ele da entrada e de repente colocar um novo lá na frente. Até porque o cara viu ontem na televisão, ou por exemplo, sei lá, ano de Copa.
Aí você não põe nada de copa na frente ou mostra que tem, se você é do segmento próximo, o cara vai no concorrente e fala, puxa, eu precisava comprar uma bola para o meu filho e eu acho que o cara não tem o tema da copa. Né? Então, assim, são alguns momentos específicos do varejo. E essa coisa do excesso, às vezes cansa, né, Paty? Porque às vezes, assim, eu sempre falo, tanto para lojista quanto para aluno, vocês têm que lembrar que quando o cliente entra na sua loja, às vezes ele entrou em 10 concorrentes antes, olhou 20 no e-commerce e ainda vai continuar procurando. Então, às vezes ele chega na sua loja cansado ou totalmente perdido. Na sua loja, ele tem que parar, tem que encontrar e tem que comprar. Quer dizer, a gente vai tentar fazer isso. A decisão é do cliente, mas a gente tem que criar essa situação Esse adequada. É o objetivo, né, de um projeto, de um VM, né, bem feito. E qual a importância da vitrine nesse contexto todo? Hoje a vitrine pode ser a vitrine física na frente da loja, mas pode ser uma propaganda do Instagram, pode ser um e-commerce bem feito, né? Então hoje a gente tem ali múltiplos canais que vão falar dessa minha marca ou desse meu produto. O que eu tenho visto muito é que sim, ainda tem muitas lojas com vitrina lá, né, com produto e tal, mas a maioria tem um open front, ou seja, a loja inteira é aberta. A loja inteira é a vitrine. Alguns anos atrás, quando eles começaram a tirar a vitrine, eu lembro que eu fiquei assustada. Parecia que aquela proteção de pelo menos olhar, será que eu gosto desse produto? Quanto custa esse produto? Ou será que tem o que eu quero? Era uma leve barreira para eu decidir se eu ia entrar na loja ou não. E demorou um tempo para a gente não ter essa vitrine e poder falar, vou entrar. Né? Então, hoje eu vejo que existem marcas que precisam, sei lá, faz alguma cenografia ou quer destacar algum determinado produto, quer, às vezes, gerar alguma curiosidade. Então, depende muito dessa estratégia dessa marca, da operação. É para selecionar seu público, né? Talvez Também. Alguma marca também queira, né? Também. É que Já assim, direcionar. gente, loja de rua, você imagina no Brasil. Ainda mais se eu tiver produto pequeno. Se eu deixo tudo muito aberto, né, o risco que esse lojista tem é muito grande. Não estou falando que se você não for numa loja, né, num comércio mais popular, não vai ter loja totalmente aberta. Mas, assim, acho que existem vários posicionamentos, inclusive, de quem cuida. Eu acho que uma curiosidade que eu tenho mas é uma curiosidade, talvez a gente não tenha uma resposta, mas é humanização versus tecnologia na loja, né? Uhum. O quanto as pessoas ainda querem ser atendidos ou não por vendedores. Então, qual que é o limite, né? Eu não quero aquele vendedor que fica me seguindo, eu quero a tecnologia, mas também não quero me sentir sozinho na loja se eu precisar de algum apoio profissional, né? Uhum. Acho que porque a tecnologia vem ocupando espaço na loja, então o self-checkout, os monitores para que você consiga ver aquela peça no contexto de um look. Mas eu acho que o vendedor ainda vai ser peça fundamental, né? Nessa parte de acolhimento, de hospitalidade, acho que também nesse sentido na loja, né? Depende do formato da operação. Por exemplo, se eu estou no supermercado, não preciso de ninguém do meu lado. É o autoatendimento, autosserviço, eu compro e pago. Mas se eu estiver no home center, numa Leroy ou numa Telha Norte, que daí assim, eu não sei qual piso de cerâmica que eu vou comprar, né, para o projeto da minha casa. Quando é muito específico, eu vou precisar de um vendedor. E aí eu vou atrás. E geralmente a gente nunca consegue encontrar, né? Porque estão todos ocupados. Então, dependendo do segmento, eu vou precisar de uma pessoa. Geralmente, quando é boutique, né, sei lá, ou loja que você vai geralmente no shopping, o cara fala, oi, boa tarde, meu nome é fulano, e ele fica um pouco para você olhar. Um recado importante, que não tem nada a ver muito com a gente, mas assim, tem muitos vendedores que ficam explicando tanto do produto e às vezes você não tem tempo de parar para pensar e olhar com calma. Uhum. Então isso também não é bom. Ele se perde no discurso. E aí perde já aconteceu de eu entrar na loja e falar, eu só queria ver a loja, mas o cara não para de falar comigo, né? Então isso também é um problema. Eu preciso acertar. Foi ótimo. Cíntia, conta pra gente, para finalizar, o que é para você, dentro até do teu contexto de varejo, um espaço inspirador? Então, espaço inspirador, para mim, é aquele que eu consigo
permear por ele, me sentir à vontade, né? E me sentir à vontade, assim, pode até ter, de repente, uma pessoa junto comigo, me orientando, mas, assim, que eu me identifique. Porque eu acho que quando a gente não se identifica com uma marca, com um espaço, a gente não quer ficar lá, né? E muitas vezes esses espaços nos inspiram. Você fala, puxa, que café gostoso. É um café pequeno, mas lá atrás tinha uma areazinha que tinha árvore, sombra. Então, quebra com um pouco da tua rotina, sabe? Traz o acolhimento, né, que a gente precisa e também se torna uma memória. Exato. Então, acho que esses espaços que inspiram, acho que é onde você pode ter essa liberdade, poder falar, né? E mesmo assim, um podcast como o de vocês, que foi tão legal de querer saber um pouco mesmo, de fato, sobre a minha área, sobre como foi esses anos de experiência, são muito legais, né? Dá uma renovada até no nosso ânimo. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, Cíntia. E para quem quiser saber mais, o livro é Estratégias Projetuais em Retail Design Story Visual Merchandising, ou no @CínthiaLie, com E no final, e na plataforma Projetando Loja, não é isso? Isso mesmo, Projetando Loja é uma sociedade nova aí, é uma plataforma online de cursos para quem quiser. Você pode se cadastrar, ela é aberta, você pode navegar, ela tem cara de Netflix. Então, assim, só clicar em umas imagens bacanas, tem um monte de profissional só de varejo. E se você quiser algum curso, você compra. E é rápido, tá? É curso às vezes de 1 hora, 3 horas, super acessível. E também tem os conteúdos free. E logo mais, a gente vai fazer também algumas imersões, visitas técnicas em loja. Então, é só ficar atento que vai ter muita coisa nova. E lembrando que a Cíntia é uma parceira importante da Nuke Arquitetura no segmento de varejo, né, Ana? Isso mesmo, arquitetura e VM andam juntas. É mesmo, é verdade. A gente tem muitos projetos pela frente e a gente já fez vários, né? Obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Obrigada.